Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, na hora que vocês estiverem vendo o vídeo. Então, nós estamos falando hoje sobre nota promissória. Vamos começar a falar sobre nota promissória e na sequência vamos falar um pouquinho do duplicata e letra de câmbio, tá? A nota promissória, então, como ele fala aqui, é uma promessa de pagamento, assinada por aquele que empenha sua palavra e garante que pagará em determinado valor ao que aceita a promessa. Então, assim, a gente vai entender que a promissória ela é uma promessa, como ela fala que é uma promessa de pagamento. A gente vai falar de alguns assuntos agora que são relacionados a questões financeiras, assim. Essa parte ela envolve bastante uma ideia de letra de câmbio, né? Ou seja, algum documento que você dá que pode ser feito alguma troca, né? Então, muitos de vocês já devem ter visto essa fotinho aqui, essa imagem, nota promissória, né? Isso que era muito usual antigamente, né? Hoje em dia acho que quase pouco se usa ela ainda, né? Mas ela é um documento válido, né? Ainda é um documento que é um documento inclusive antigo, que ainda tem a sua validade. Alguns documentos hoje elas já estão perdendo, já estão saindo em desuso, né? A gente fala até porque isso aqui está na nossa ementa, está na nossa grade curricular. Como, por exemplo, o cheque mesmo é um documento que ele já existe, mas você vê muito pouco pessoas usando o cheque, o talão de cheque, né? Ainda usa-se, mas não na quantidade que era usado antigamente, né? Ok, não estou falando disso há 10, 15 anos atrás, o uso de cheque era muito, muito maior do que é hoje, né? A parte de compensação, né, nos bancos, a movimentação nos próprios bancos, né, também de cheque era muito grande. Hoje a gente não vê tanto isso, porque hoje nós já temos a parte eletrônica, vamos dizer assim, né, que já está substituindo quase que tudo, né? Então você via antigamente o pessoal fazer o quê? Sei lá, pendurava alguma dívida, né? O cara fazia, empenhava o quê? Uma nota promissória. Eu mesmo já trabalhei com o ramo agrícola, né? Com produtores rurais, que a gente, como eles trabalhavam com, tem um serviço, vamos dizer assim, sazonal, né? Que eles têm receita sazonal. Então a gente deixava a nota promissória, uma dívida que eles tinham com a gente, emitia uma nota promissória para que eles viessem saldar naquele período, né? De safra. Então as pessoas têm uma ideia assim, é só um papel, assina só ali e não tem problema, né? Fica em carteira. A nota promissória, às vezes, ela tem para quem não sabe, ela tem um efeito, às vezes, melhor que o do cheque, tá? Para você fazer a cobrança. Então, por quê? Porque a gente pode colocar, se a pessoa não fez o pagamento, o cheque, no máximo que eu posso tentar fazer, o que é apresentar ele, e ele, se ele não tiver fundo, ele vai voltar lá na linha 11, 12, enfim. Ou se o cara assustar na linha 21. Mas não tem muita ação no cheque. A burocracia, inclusive, para fazer uma questão jurídica é mais difícil para você resgatar. No caso da nota promissória, eu posso apresentar ela no banco e emitir posso colocar ela, posso emitir lá um boleto com instrução de protesto. E aqui então ela acaba tendo um pouco mais de força nesse sentido, tá bom? O cheque eu não consigo protestar o cheque, tá? É mais difícil. Então como que funciona uma nota promissória, né? Então, de acordo com os termos de contabilidade, para uma nota promissória existir, ela precisa de duas partes. Então a gente precisa, claro, né? Pelo menos de duas pessoas aqui, ou duas entes, assim, né? Para a gente poder ter ela. O emitente, né? O substitutor, aquele que deve, e o beneficiário, ou seja, o tomador, aquele que deu o crédito e deve receber de volta o dinheiro. Então, a gente tem sempre uma ideia assim, então um pouco errada, tá? Que a nota promissória
você vai ficar devendo para alguém, aquela pessoa para quem você vai ficar devendo, ele vai emitir uma nota promissória. A ideia, isso acontece, pode até acontecer, tá? A gente já viu, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que fazem aluguel com promissória e tudo mais, né? Não é o habitual fazer isso. Mas aquela pessoa que vai receber, ela, por segurança dela, vai lá e preenche e dá para outra pessoa assinar. Mas a ideia da promissória é que quem deve que vai emitir a nota promissória, tá? Então é essa a ideia. Então quem deve, por exemplo, eu vou comprar de alguém, mas não tenho condição de pagar. Então eu emito uma nota promissória como se fosse emitir um cheque para aquela pessoa. Então é essa a ideia. Então o emitente é eu que vou ficar devendo, vou emitir para uma pessoa. Então, com uma promessa que eu vou fazer o pagamento. Então é essa a ideia. Porque às vezes vocês vão lembrar assim, eu conheço fulano que daí, sei lá, cobrava o aluguel de alguém, dele fazia o promissório e eu assinava. Claro, você assinou, você está reconhecendo que você deve. Mas essa é a ideia. Então, quem deve vai emitir. E o beneficiário, se ele aceitar, claro, né, ele vai ficar com a nota promissória em mãos, né, e a hora que a pessoa vem e paga, ele devolve a promissória, rasga, enfim. Então, no Brasil, o documento é regido por um decreto de 2044 de 1908, ou seja, há mais de 100 anos. Essa nota é uma promessa de pagamento e deve conter os seguintes requisitos essenciais, lançados por extenso no seu contexto. A denominação de nota promissória tem que estar escrito que o nome é nota promissória, tá? Ou termo correspondente na língua que for emitida. A soma de dinheiro a pagar tem que estar bem claro. O nome da pessoa quem deve ser paga, para quem que deve ser paga. A assinatura de próprio punho do emitente ou mandatário especial. Do emitente naquele que deve. Então a assinatura de quem deve tem que estar lá, a assinatura dele certinho, tá? Então como é que funciona, né? Valor por extenso. Se eu colocar um valor igual ao cheque, se eu colocar um valor lá escrito no número e colocar um valor diferente por extenso, vai valer o que tiver por extenso. Mesma coisa do cheque, tá? Se eu colocar, por exemplo, lá no cheque lá 105 e escrever 1105, vai ser descontado 1105, tá? Então é essa a ideia da dívida. Descaracterização da promissória. Se por algum momento tiver rasura ali, né, ou divergências de valor, né, alguma divergência, campos, documentação incorreta, o nome incorreto, alguma coisa assim, descaracterização, para descaracterizar. E no caso, se for identificado que é uma má fé de alguém, de alguma das partes, isso aí pode servir, no caso de algum processo, enfim, né, pode servir contra aquela pessoa, se ela fez alguma falcatrua nesse sentido aqui. Vencimento local de pagamento. Será pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento. Ou seja, se eu não indicar, tiver em branco ali a parte do vencimento, é porque ela é à vista. Se é pagável no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o local de pagamento. Então, o emitente é aquele que está devendo. Se não tiver escrito onde vai ser pago, o local que vai ser pago, vai ser onde ele está estabelecido, né? O emitente, quem deve pagar, é ele que vai pagar naquele local dele. Eu dei uma nota promissória, eu moro em Curitiba, dei uma nota promissória para alguém que mora ali em São Paulo. Ele vai cobrar de mim, tudo bem, na data, só que vai ter que vir cobrar aqui em Curitiba daí, tá? Só estou dando um exemplo, tá? Como regra, que isso aqui são uma legislação da própria nota promissória. A nota promissória pode ser passada à vista, a dia certo ou a tempo e dia certo, né? No caso, isso aqui seria a prazo, no caso, né? À vista ou a prazo. Lembrando para vocês que se quiserem fazer alguma assim,
uma semelhança com o cheque. O cheque, existe o cheque à vista, mas não existe cheque a prazo. Existe sim uma situação que as pessoas seguram o cheque para descontar na data que a pessoa negociou. Mas legalmente, em termos de legislação, o cheque a prazo não existe, tá? Só para deixar claro. Mas professor, eu vou lá e compro e dou o cheque e dou a prazo. Ok. Isso porque o comerciante que está vendendo para você, enfim, ou quem está fazendo a negociação com você, está acordado com você. Está certinho ali, ele combinou isso com você que vai segurar. Então ele vai ter um controle dele que não vai poder soltar aquele cheque antes. Mas se você quiser, por exemplo, se ele acabar soltando aquele cheque antes do tempo, você não tem o que fazer. Porque legalmente não existe, você pode retrucar, pode brigar e tudo mais. Mas legalmente não existe uma legislação que diga assim que o cheque existe cheque a prazo. Não existe. Tá? Cheque é à vista. No caso da promissória, então nesse sentido, ela também tem uma força maior. Porque ela tem a condição de ser uma nota promissória a prazo. Então, como preencher a nota promissória, né? Tem aqui, como eu mostrei aqui, ó, como é que faz. Aqui são os dados, né? Dado do portador, favorecido, né? Sempre tem que ter aqui a numeração da nota promissória. Por quê? Porque às vezes você vai fazer vai fazer essa dívida, sei lá, em 10 parcelas. Então vai ter lá 01, 02, 03, 04. Você tem que colocar aqui a numeração. O vencimento, tem que colocar aqui, ó, valor por extenso, né? Dados do avalista, no caso, né? Se você tiver um avalista aqui, você pode colocar, pode conter essa informação do avalista. Às vezes a própria pessoa é o avalista dela mesmo, nesse sentido, né? Que ela pode colocar informação. Dados do devedor, né? Praça, que nem eu falei para vocês. Se eu estou aqui em Curitiba e para quem eu devo estar em São Paulo, um exemplo. Então estou colocando a praça aqui, ó. Vamos supor, nesse caso aqui um exemplo, eu colocou Chapecó. Então essa dívida aqui tem que ser cobrada em Chapecó. A data que está sendo emitido, claro, aqui não tem aqui a setinha, mas a assinatura, né, de quem deve. Então tem que estar tudo preenchido certinho, tá? Então a nota promissória não permite rasuras. Se tiver rasura, ela perde o valor legal. Ela pode ser firmada, então não permite rasuras, né? Ela pode ser firmada à ordem, podendo ser transferido para outras pessoas mediante uma simples assinatura no verso ou endosso. A ordem é o seguinte, assim, eu tenho uma nota promissória e fico com aquela dívida para a pessoa. Mas se aquela pessoa quiser pegar a minha dívida que eu tenho com ela e vender para uma outra pessoa, pode ser feito, desde que tenha um endosso no verso, tá? Desde que tenha esse endosso no verso, ela pode fazer. Em vez de pagar para aquela pessoa, que eu vou ter, se eu tenho uma dívida com a pessoa X, e essa pessoa X passou a dívida para a pessoa Y, então em vez de pagar para a pessoa X agora, eu vou pagar para a pessoa Y. Isso pode ser porque daí ela é o portador, ela é um documento ao portador. Quem tiver ela vai ter a dívida. Se tiver, no caso, um endosso, né? Se tiver um endosso, como ele está falando ali. E aqui tem até observação, mas caso o emitente da nota, ou seja, o emitente que deve, não queira que seja transferida para mais ninguém, nesse caso ele vai incluir uma nota na promissória, uma cláusula chamada de não à ordem. Então assim, eu devo para a pessoa X. Não quero pagar para outra pessoa que não seja para ela. Então eu vou colocar essa cláusulazinha ali na nota promissória dizendo não à ordem, então ela não pode transferir aquela dívida. O que as pessoas podem fazer quando tem nota promissória? Ela pode negociar essa promissória, vender para alguém, para uma FEX, para pegar o dinheiro, né? Então ela chega lá assim, olha, estou meio apertado de dinheiro. Então ela vai lá e vende aquela promissória ali, né? Desconto, enfim, para alguma outra financeira ali ou para alguma outra pessoa e recebe antecipado. Às vezes eu vou demorar um ano para pagar para ela e ela precisa daquele dinheiro naquele momento. Ela pega e vende. Então, nesse caso, precisa do endosso.
Se eu não quiser que isso aconteça, eu tenho que colocar essa cláusula de não à ordem. Tranquilo? Então é isso aqui. Sobre duplicar, sobre nota promissória é isso, tá? Daí agora pra frente nós vamos ver falar um pouquinho sobre duplicata, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço.